nós tínhamos aí uns 4, 5 pontos e os jovens escolheram esse Insurreição Pernambucana. Eu tive que pesquisar os artigos antigos do catolicismo, a obra do Frei Manuel Calado, chamada O Valeroso Lucideno. São duas obras. O Valeroso Lucideno. Existe também a obra do Castrioto Lusitano. Depois a gente vai na internet, dá uma olhada. A primeira pesquisa que eu fiz, Insurreição Pernambucana, não faço uma referência sobre a perseguição religiosa. Uma. Visão geral de IA, né? Uma referência. Depois a gente vai, pesquisei perseguição religiosa na Insurreição Pernambucana, aí começa a aparecer dados. E são dados muito interessantes. É seguramente um dos episódios mais gloriosos do Brasil. Isso daí, e a reconquista do Rio de Janeiro, da qual participou ativamente o padre José de Anchieta, Estácio de Sá, sobrinho do governador, morreu flechado, virgem. Aliás, o doutor Pino recomendava, indo ao Rio de Janeiro, visite a tumba do Estácio de Sá, que está numa das igrejas ali. Agora, o silêncio sobre a insurreição pernambucana é impressionante na nossa história. Impressionante. Tem que pesquisar? Estácio de Sá está enterrado lá na Basílica Santuário de São Sebastião, na Tijuca. Tijuca, exatamente. Também ninguém faz excursão para visitar o Estácio de Sá e tudo mais. Bem. E a outra coisa que tem, isso é a união das três raças, né? Que era branco, um português, um brasileiro, o Henrique Dias. Tem um título pomposo do Henrique Dias, dado pelo... Já nascido do Brasil, né? Ele também nascido do Brasil, Henrique Dias. Henrique Dias, sim. E Felipe Camarão. Bem, uma introduçãozinha rápida. Lá pelo ano 70 e pouco, quando os Estados Unidos estavam capitaneando a entrega do mundo ocidental ao comunismo, Nixon fez as suas viagens à Rússia, à China, e havia focos de resistência na Rodésia, que era eminentemente protestante, alguma coisa em Taiwan, e me parece que mais um outro desses países. Eu não sei se é algo no Vietnã também. E o doutor Pino aí então pegou a palavra Troia. Tem a Troia histórica, mas tem a Troia que o doutor Pino pegou o conceito de Troia. Não sei se você se lembra da reunião das Troias. O que é a Troia? O doutor Pino disse, é um foco de resistência que se consome, mas não se entrega. Então, Insurreição Pernambucana foi uma Troia. Se consome e não se entrega. É um conceito muito bonito. TFP é uma Troia. Não se rende. Insurreição Pernambucana não se rendeu. E a insurreição não foi feita nem pela Espanha, porque quando os holandeses invadiram o Brasil, Portugal estava unido à Espanha, sob Filipe II. Não foi essa ocasião, não foi aí. Nem foi quando Portugal se libertou em 1640. Quem fez a resistência foram brasileiros. Lusos, negros e índios. Então, vale a pena dizer que a fundação do Exército Brasileiro se deu com a Revolução Pernambucana. Perfeitamente. E é isso mesmo. Olha, isso era para ser ponto de turismo, mas turismo histórico, turismo carregado de... Eu estive no Monte das Tabocas, daqui a pouco vai aparecer a foto do Monte das Tabocas, que deu a primeira grande batalha, a primeira grande vitória. Não, Pernambuco. Pernambuco. Vitória de Santo Antão. Não. Vitória de Santo Antão. São duas batalhas diferentes. Essa Vitória de Santo Antão, lá fica perto do Monte dos Guararapes, do Monte das Tabocas.
E a Batalha do Monte Guararapes. Eu tive nos dois lugares também. Nós vamos ver aqui a minúscula homenagem que está lá no local chamado Monte das Tabocas. Eu estive lá, uma pessoa do grupo me levou, na época das memoráveis campanhas nos engenhos de Pernambuco, campanhas anticomunistas contra Dom Helder, né, nos engenhos de Pernambuco. Então eu fui, essa área aí faz parte da área dos engenhos de Pernambuco. E aquela pedra que está diante de Nossa Senhora do Curumurro, da Serra de Maria, eu trouxe dos Montes das Tabocas para São Paulo. Ah, é? Aquela pedra dos Montes das Tabocas, foi lapidada e colocada lá. Bom que saiba. Fico muito contente em saber. Ali tem um português, João Fernandes Vieira, um brasileiro, André Vidal de Negreiros, o negro Henrique Dias e o índio Poti, depois passou a chamar Felipe Camarão. Eu não sou professor de história. Mas a Holanda, de 1600 e pouco, com o protestantismo, como o doutor Plínio fala, aquele fogo primeiro que as heresias têm, como o islamismo teve, aquele fogo incendeia. A Holanda era uma potência. Vamos pensar na Holanda no século XXI, aquele paísinho. Não é isso, era uma potência. E estava de olho nas conquistas portuguesas, Brasil, África, Índia. Por quê? Porque queria se assenhorear do comércio e do tráfico de escravos. Também queria que a Holanda pedisse perdão. Ela oficialmente queria assumir o tráfico internacional, o monopólio do tráfico de escravos. São Paulo, a Holanda precisa pedir perdão. Não é a igreja pedir perdão pela Inquisição, não. Ela tem que pedir perdão disso daí. Oficialmente queria ser a potência que monopolizasse o tráfico de escravos. Inclusive, à época, o Luís XIV estava tendo problemas sérios lá nos Flanders com a Holanda. Ele estava fazendo... Sério mesmo. E olha que era uma potência. Era potência. Isso é que tem que pôr na cabeça. Era uma potência. Bem, já falei do domínio espanhol sobre Portugal, que terminou em 1640. Bem, em 1600, acho que foi 24 ou 25, a Holanda manda para cá uma grande expedição para ocupar a Bahia, que era sede do governo. Essa ocupação durou menos de um ano e os brasileiros botaram para fora, os holandeses. Bom, quando vai em 1630, aparece em Olinda uma esquadra. Então diz aqui, Olinda, eu me lembro quando o pessoal, fiquei sabendo pela primeira vez, né? Olinda, é resultado de uma exclamação, porque era linda mesmo. Ó, linda situação para se edificar uma cidade. Ó, linda situação para se edificar uma cidade. Bom, então, pronto. Tem no seu passado Dom Vital e tem, mais recentemente, Dom Helder Câmara. Então, 1630. Os holandeses ocuparam Olinda após renhida batalha de Zimbalba, claro. Chega numa... Olinda tinha, calcule-se, 2.000, 3.000 habitantes. Não tinha fortificação, não tinha armas, não tinha exército para enfrentar uma armada. Resistiram, tiveram que sair. Continua lá. Queimaram inúmeras casas, derrubaram outra para fazer de trincheiras com as madeiras. Bem, arrombaram as portas da Companhia de Jesus. Aí é aquele ponto que eu falei no começo. O pessoal, quando vai fazer a descrição do que é que foi a invasão holandesa, é uma visão marxista, é uma questão de expandir o comércio da Holanda e tudo mais. Não, eles eram perseguidores mesmo, iconoclastas mesmo, quebravam as imagens, incendiavam, faziam tudo. Tapuias e potiguares, que são os índios de lá. Aliaram-se aos holandeses. Isso aqui é tirado do livro do Valeroso Lucideno. Acho que tirou de lá. Então, os holandeses sabiam o quê? Não sabiam de nada, eles entendiam de exército regular.
não tinham condições nenhuma de entrar pelas matas e começar. Então os índios tapuis apostataram. Olha a linguagem deles aqui. É muito bonita a linguagem. Eu acho que aqui é de um outro autor. Esquecidos de que haviam sido criados entre nós, quer dizer, evangelizados pelos católicos, né? E aos peitos da Santa Madre Igreja, com os quais se trabalhou tantos anos em os doutrinar na fé católica, vivendo eles dantes como animais brutos e havendo-os os portugueses conservado com tanto amor em suas aldeias. Ou seja, eles foram catequizados, eles foram evangelizados, eles foram tratados com bondade, e ele disse, esse pessoal aí vai fazer o quê quando chegam os holandeses? Livrando de serem cativos, logo ao ponto de se meterem com os holandeses, com os quais saíam em tropas com suas armas, mostrando os caminhos que eles não sabiam, e era o quê? Procurando casas, procurando aldeiazinhas, etc., para exterminar. Tem outro autor, Diogo Lopes de Santiago. Esses são os colonizadores holandeses. Olinda, à borda do mar, como falei. Bem, lugar realmente bonito. Ele fala aqui, 2.000 a 3.000 membros nessa época. Um ano depois da ocupação, né? Invasão. Ah, eu esqueci de falar, quando falei de Troia. Ucrânia é uma Troia. É um exemplo atual, Troia. Aquilo não se rende. Novembro de 61, no dia de Santa Catarina, os holandeses, né, pondo-lhe fogo por todas as partes, Olinda. Como se é o seguinte, Olinda não era situação, quer dizer, a topografia não permitia ter segurança, abandonaram Olinda e meteram fogo. Bem, com que direito? É a mesma coisa. O Brasil pedia a Holanda ressarcir. Claro, meteu fogo em Olinda, por isso que está dizendo aqui. Que foi, português antigo, hein? Olha lá, um miserando espetáculo. Assim ardeu a infeliz vila de Olinda, tão afamada por suas riquezas, nobres edifícios. Arderam seus templos, tão famosas igrejas, né? E casas que custaram tantos mil cruzados em se fazerem sem ter lástima o desumano holandês. Quer dizer, queimou aquilo numa frieza, e meteu fogo. Aí foram para Recife. Ou para Recife. Bem, aqui começa já, 36, pulamos bastante, né? Começa a narração das crueldades holandesas. Lembra que eu falei no começo? Não foi a Espanha que enfrentou, que trabalhou para libertar o Nordeste. Não foi o governo português, a partir de 1640, que trabalhou para libertar o Nordeste. É um homem. Não Foi é o Lula, um né? homem. Como? E não é o Lula, né? É, exatamente. Um homem. É impressionante, viu? Um homem certo, na hora certa, com capacidade de liderança, rico. João Fernando Vieira tinha 2 ou 3 engenhos, rico. Vivia bem, sob o domínio do Maurício de Nassau, quando a Holanda mandou para cá o Maurício de Nassau. É até interessante fazer um governo aí, que era um governo, digamos assim, conciliatório, né? Maurício de Nassau veio para cá para fazer... Quando o Maurício de Nassau veio? Ele saiu em 44. Saiu daqui. Passou uns 10 anos por aqui. Aí, a apologia que fazem do Maurício de Nassau Enorme. é total. De fato, ele era nobre, né? Alemão. Até ele era alemão. Bem, mas uma apologia grande administrador, construiu palácios, né? Mas, meu Deus do céu, construiu palácios, isso é uma coisa horrorosa. Bem, e... Eu visitei o túmulo João Fernando Vieira, totalmente entregue às traças, totalmente semi-destruído ali, João Fernando Vieira, assim, Recife? totalmente, em Olinda. Olinda. Quer dizer, Totalmente gente, abandonado. isso é uma ingratidão da história do Brasil maçônica
que exalta o Tiradentes, que ninguém sabe quem era, e pega um homem desse como um herói nacional mesmo. Eu vou dizer, esse homem enfrentou tudo, porque ele, quando, sobretudo depois que o Maurício Nassau saiu, a ala, vamos dizer assim, como o doutor Pires dizia, tem a ala mole, que representava o Maurício de Nassau, e a ala dura. E dizia, esse Maurício de Nassau está sendo muito condescendente. Aliás, autorizou 2 sinagogas em Recife. Primeiras sinagogas da América foram autorizadas pelo Maurício de Nassau. Muito mole. Então, arrumaram um jeito de fazer o Maurício de Nassau voltar e endurecer o negócio aqui no Brasil. Contra os senhores de engenho e tudo mais. É contra a religião. Contra a religião. E aí, então, aquele pessoal que estava mais ou menos bem instalado, como o caso do João Fernandes Vieira, ele começa a arquitetar uma reação. Não, é preciso uma reação. Começa a comprar armas, esconder em tal lugar. Sabia perfeitamente que, com certa hora, aquilo sai de público, né? E foi juntando gente, como nós veremos mais para frente um pouco. Então, em 36, o general holandês Van Schouw, ele vai aparecer várias vezes aqui, porque ele fica até o fim. Partiu de Serinhaém, é lá, pertinho de Recife. Ou Vila Formosa, juntamente com os coronéis, tais e tais. Levaram 1000 soldados e muitos índios. Flamengos e selvagens foram matando a todos que encontravam pelos caminhos. Continuaram os exércitos holandeses a sua caminhada, chegando a Ipojuca. Todos são lugares de lá conhecidos até hoje. Onde prenderam o padre Pantaleão Alves, entregando-o aos tapuias que o despedaçaram imediatamente. Estão vendo? Eles foram, à medida que a ala ardida, protestante, radical, foi entrando na perseguição, o que aconteceu? O pessoal foi, opa, isso aqui é guerra de religião. Aí eu esqueci de dizer, um desses, aí na internet, chamam isso, a insurreição pernambucana, diz guerra divina. Olha, foi isso mesmo, hein? Guerra divina. Os sacerdotes preparados para a missa, dia santo. Domingo, hein? Vários fiéis que aguardavam o santo sacrifício tiveram a mesma sorte. Em Muribeca, então em já outro lugar. Os indígenas mataram 8 homens, aos quais obrigaram a abrir as próprias sepulturas, lançando vivos. Roubaram a igreja, fazendo seus ricos ornamentos, caprazões, o que deve ser isso? Espécie de mantas, né? Talvez para seus cavalos, bebendo nos cálices sagrados e fazendo em pedaços as virgens de Nossa Senhora e dos santos que tanto veneramos. Eles eram iconoclastas, eles perseguiam mesmo. E os portugueses, isso corria, né? Isso corria. O pessoal ia vendo. Senhor Marcos, isso sobre por que os portugueses não fizeram nada enquanto... Português de Portugal? Português de Portugal. Podemos dominar. Como? Em Portugal, ele estava voltando ali do domínio espanhol e um país bastante endividado nesse momento. Eles não tinham como manter um exército para poder defender da Holanda. E a título de curiosidade também é interessante notar que a Holanda e a Inglaterra, como 2 países ali naquele momento protestantes, durante séculos o negócio inteiro deles era saquear, pagar piratas para saquear os navios de Portugal e Espanha. Então tinha que lidar com isso daí também durante muito tempo. Então só acho que não tinham como fazer uma defesa organizada do Brasil, até porque Portugal sempre foi um país com população muito pequena. Ainda mais naquele momento de crise, que estão voltando da Revolução de Avis na Europa. Acontece que em 1640, né, depois Portugal retomou a sua independência, Portugal firmou um acordo com a Holanda por 8 ou 10 anos. Então, esse período aí, 1600 e tanto, ainda está o Brasil sob domínio espanhol, mas depois de 40, sabe, a Espanha. Ela firmou um acordo com a Holanda de não agressão, aí é todo um arranjo de alianças internacionais. Então, é bom lembrar que
Eu me lembro assim, fiquei muito impressionado quando o Sr. Topino fala: não havia guerra de religião na Europa. A guerra de religião nasceu com Lutero. Então, essa invasão toda aqui é pecado de Lutero. Existia guerra intestina entre senhores feudais, podia ser em ducados, que fosse reinos. A guerra religiosa na Europa não existia. Foi o protestantismo, é a causa das guerras religiosas. Eles que vieram espalhando a heresia por tudo, então daí surgiram as reações. Não está certo? Olha lá. Relata o padre Rafael de Jesus, no domingo 16 de julho, festa de Nossa Senhora do Carmo, em 45, um grupo de holandeses, tapuias e potiguares chegou à pequena povoação de Cunhaú, na capitania da Paraíba. Então já está Paraíba logo acima, né, de Pernambuco. Estão vendo a extensão do domínio holandês. Dizem que eles chegaram a Sergipe, chegaram até o Maranhão. Olha lá. Esse massacre de Cunhaú, aí isso ainda é falado. Então, o que vai descrever aqui? Um parêntese. Daquela invasão primeira na Bahia, não ficou nada lá? Não. Depois de 1600, Foi expulso. Foi expulso. Limparam. O meu amigo aqui, Matheus, deu assim uma versão assim, um pouco branda. Ele é do governo de Portugal, né? Mas poderia, debaixo do pano, onde é que estava a capital do Brasil nessa época? Salvador. Salvador não podia, o governador lá, geral, não poderia ter mandado um reforço. O que consta aqui é que mais para frente ele vai mandar 70 homens sobre a direção do capitão Antônio Dias. Quer dizer, tinha um acordo aí, mesmo, efetivo, de Portugal com a... Eles consideravam estratégico, né, para poder sobreviver. Como se eu disse, Portugal estava endividado, estava mil coisas, não é? Mas a honra passa por cima da dívida, não é? Continua lá. Estando o povo reunido na igreja para missa. Jacob, conhece bem esse nome, né? Comandante. Deu ordem para invadir o lugar sagrado e matarem a todos. Flamengos, que são os holandeses, né? Tapuias e potiguares, trucidaram a todos impiedosamente. O padre mal teve tempo de exortar seus fiéis a se arrependerem dos seus pecados, rezando. Em seguida, o ofício da agonia. Vem outro massacre. Quase 3 meses depois desse episódio, em 13 de outubro, outras 80 pessoas também viraram alvos de outro cenário. No Rio Uruaçu, foram despidas e assassinadas por não terem se convertido ao protestantismo, portanto, fiéis católicos, né? Nem crianças foram poupadas do ataque. Uma delas, com 2 meses de vida, foi uma das vítimas, com uma irmã e o pai. Esta criança aqui faz parte de 30 mártires que foram canonizados pelo Vaticano, acho que foi no século XX já. Continuamos. O Matheus Moreira, olha aí, Matheus. Também, parte desse grupo, o camponês Matheus Moreira, acabou virando símbolo do martírio, porque no momento de sua morte teria bradado: louvado seja o Santíssimo Sacramento. A louvação seria uma prova incontestável da sua fé. Foi morto ao ter seu coração arrancado pelas costas. Isso é uma crueldade. É uma crueldade. Ódio à fé, hein? Que depois vai dar nos pecados de Lutero lá atrás. Isso é coisa de indígena mesmo, porque eles fizeram o mesmo com 3 mártires, se não me engano, no Rio Grande do Sul, numa cidadezinha pequena, 2 sacerdotes e um diácono. E essa prática também se repetia lá nos incas e nos astecas, né? Tiravam o coração. Ritual, né? Ritual. Está bem observado. Bem observado.
O livro, então, tem um livro sobre isso, né? Beato Mateus Moreira e seus companheiros mártires, escrito pelo Monsenhor Francisco de Assis Pereira, a partir de pesquisas históricas, né? Tem os dados que embasaram a beatificação. Afirma que os holandeses contaram com a ajuda de indígenas para invadir uma capela da região, fechar as portas e matar quem estivesse dentro num domingo. Foi no Rio Grande do Norte, né? Uruaçu? Sim, Cunhaú era Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte? Cunhaú também é Rio Grande do Norte. Uruaçu também. E, como eu disse, houve um processo de beatificação, e eu acho que canonização de uns 30 desses mártires. E um padre progressista que faz um relato, um artigo que eu peguei na internet, ele faz esse comentário aqui. Para o padre Júlio, a grande mensagem com a canonização desses mártires, né, é de reconhecer que, mesmo pensando diferente, seja em qualquer campo, devemos sempre respeitar o outro e jamais destruir alguém de nenhum modo. Quer dizer, os holandeses não respeitaram o outro e os destruíram. Ele está comentando a canonização, a beatificação. Então, beatificaram por isso, porque eles souberam, para ensinar que nós devemos respeitar. Aqui começa a organização da Reconquista. Em 44, passou por Recife o tenente-general André Vidal de Negreiros, é um dos 4 líderes, né? Paraibano de nascimento, que se avistou com João Fernandes Vieira, elaborando um plano para a expulsão dos invasores. Eu não imagino, esse pessoal tem que ser expulso. Olha, eles estavam sediados. Em 44, eles estavam, portanto, sediados há 14 anos. Tomada conta do terreno, tinha fundado aquela cidade de Recife, funda tudo. A Companhia das Índias Ocidentais mandava muito dinheiro, muita tropa, vamos ver aqui, para cá. E esses homens, aqui tem a coisa, hein? Pode ser que o Brasil esteja precisando de novo de outra reconquista. Olha aqui. Escrever ao Antônio Teles da Silva, governador-geral e capitão do Brasil, onde é que ele ficava? Salvador. Expondo o plano de libertação e pedindo ajuda. Aí está, eu falei de Monte das Tabocas. Olha aí a recordação. Uma capela lindíssima em honra de Nossa Senhora, entendeu? Com Elias profeta, com mais talvez não sei o quê. É uma placa de trânsito, né? No Monte das Tabocas foi comentado, não dá para entender, o amor da pátria e a repulsa ao estrangeiro, a tirania e a prepotência. Uma placa que está lá. Enfim. Está vendo? É uma ingratidão do Brasil com seus verdadeiros heróis. Você pega aí Avenida Getúlio Vargas, Praça Getúlio Vargas, Fundação Getúlio Vargas, está para todo lado que está aí. Tiradentes está festejado. Tiradentes fizeram um monumento no meio da cidade para ele. Né? Festejado por todo lado. Como disse o senhor Hélio aí, a tumba do João Fernandes Vieira está lá, abandonada. João Fernandes Vieira, só recapitulando, era aquele homem rico que patrocinou a insurreição pernambucana, né? Exatamente o que ele está falando ali. É isso exatamente. Aqui, ó. O rico senhor de engenho, ele tinha vários engenhos. E ele começou, como eu disse aqui, ele começou a comprar armas e estocar e traçar os planos e os aliados. Porque se soubessem, o que aconteceria? Mandavam matá-lo. O Supremo Conselho holandês, né? Como verão aqui daqui a pouco. Esse é um bom exemplo de uma boa elite liderando, né? Uma elite boa tomando liderança para poder... É aí que está a coisa. Qual é que é a palavra correta? Eu tive que pensar nisso aí. Ele é chefe, ele é líder, ele é arquétipo, ou ele é um homem providencial?
João Fernandes Vieira escreveu a Antônio Felipe Camarão, que recebera do rei o título de governador e capitão-geral de todos os índios do estado do Brasil. Você veja que coisa... Era um líder, portanto, né? Bem, pedindo-lhe a ele, nascido em Pernambuco, que viesse socorrer aquele povo, senão se perderia a fé católica e, mortos os pais, os meninos inocentes ficariam entre os hereges. No mesmo sentido, escreveu ainda Henrique Dias, ao qual dera el rei de Portugal, né, o cargo de governador dos pretos, crioulos, minas e mulatos. Esse era o título do Henrique Dias. Como eu falei, se não der para a gente tratar das batalhas, não tem importância nenhuma. Depois um desses jovens aí mais para frente estuda e trata. De repente uma raça, né? Hein? Talvez uma raça, né? De Mina foi uma raça de negros aqui. Ah, é? Esteve Então, isso aí. Agora você veja, cadê? União perfeita. Um português, um brasileiro, um índio e um negro. Se uniram, como eu disse, daí nasceu o Exército Nacional, mas nasceu a identidade do Brasil. Mas vejam a beleza dessa linguagem. Bem antes, 1940. Vejam a beleza dessa linguagem. Mas a gente é ensinado que o preto, o mulato, o índio era só a camada mais baixa da sociedade, era todo mundo escravo, né? E aqui a gente enxerga que existia ali também, entre eles, aqueles que recebiam ali favores do rei e eram colocados em posição de destaque. Um era governador dos índios e o outro era governador dos pretos. Eu nem sabia que existia Tá isso. vendo? É a segregação da época. É a segregação. O racismo estrutural. Agora vem, festa de Santo Antônio, 3 de junho de 45. Então, eu já falei, Nassau já tinha um ano, já tinha voltado, repatriado lá para Holanda. Na festa do glorioso Santo Antônio, João Fernandes Vieira anunciou publicamente a sublevação que passou para a história com o nome de Insurreição Pernambucana. Os insurgentes arvoraram uma bandeira cuja divisa era Deus e Liberdade. Eu fiquei pensando aqui nas dificuldades que todo mundo aí podia ter com a palavra liberdade. Nós estamos aqui antes da Revolução Francesa, mais de 100 anos antes. Tem nada a ver com liberdade e Revolução Francesa. Absolutamente nada. Estamos caminhando para a primeira batalha.